Juízo de garantias no CPP brasileiro. Mais um vídeo sobre esse assunto. Hoje nós vamos comentar o artigo 3B do CPP, uma redação nova que foi introduzida no CPP pelo projeto de lei anticrime no ano de 2019, que também está na situação do 3A, que tem o nosso vídeo aqui no canal para você estudar. Qual é a situação? A eficácia desse artigo está suspensa por força de uma decisão liminar proferida pelo ministro Luiz Fux. Lembrando que antes da decisão do ministro Luiz Fux, houve uma decisão do ministro Dias Toffoli que suspendeu a eficácia por 180 dias. Depois disso, mais motivado, o ministro Luiz Fux suspendeu indefinidamente. Ele disse que alterações no sistema de justiça precisam ser discutidas com o Poder Judiciário, especificamente com o Poder Judiciário, e que a implantação do sistema criado pelo CPP traria um grande investimento de valores que não estariam na lei de diretrizes orçamentárias previstas para os investimentos do Poder Judiciário. Agora, mesmo a eficácia do artigo estando suspensa, nós vamos estudá-lo, porque esse artigo ele é um grande avanço para o sistema de justiça criminal e ele está dentro do CPP. E acredito que temos grande chance de que ele seja declarado constitucional, que esses atores que propuseram as ADIs, são 4 ADIs tramitando dentro do Supremo, serão vencidos e a lei entrará em vigor. Agora quero pedir a você que pegue o seu CPP e acompanhe a leitura. O artigo é longo, o texto é longo e eu vou adotar uma metodologia diferente. A cada trecho lido, eu já vou comentando com você, ok? Vamos lá? Artigo 3B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada a autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente. Bom, texto muito objetivo e claro que traz para a gente qual é o propósito do juízo de garantias, qual é a missão do juízo de garantias. O texto é claro, é o controle da legalidade da investigação criminal e a salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada previamente ao Poder Judiciário. Perceba, você precisa entender que o juízo de garantias ele vai estar trabalhando ali sempre no âmbito da investigação preliminar. Ele vai atender o Ministério Público em todas as medidas cautelares que o Ministério Público precisa para poder conduzir a ação penal. Então é muito importante que tenha-se a percepção dessa distinção. Terminada a instrução preliminar, recebida a denúncia, aí a ação penal sai para um juiz de direito independente, que não foi o juiz que deferiu as liminares, as cautelares. Inciso 1º. Receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do artigo 67 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 67, prevê a audiência de custódia, que ninguém ficará mais de 24 horas sem ser levado à presença de um juiz. Está aqui a regulamentação dentro do CPP. O juiz de garantias sempre receberá essa informação dentro das primeiras 24 horas. Inciso 2º, receber o auto em flagrante para o controle da legalidade da prisão, observado o disposto no artigo 310 deste Código. Caminho, roteiro a ser seguido conforme as previsões legais. Então, o flagrante deve chegar para o juiz de garantias para que ele possa homologar aquele flagrante, converter em prisão preventiva ou não, tomar as decisões ali. Inciso 3. Zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que ele seja conduzido à sua presença a qualquer tempo. Você vai ver que, em alguns casos, o preso ele é agredido, ele é torturado. Então, o juízo de garantias, ele que tem essa competência de verificar se a prisão foi feita corretamente, se o preso foi tratado com urbanidade, com humanidade.
E ele pode fazer isso a qualquer tempo, ele pode fazer isso 4, 5, 6. Inclusive, o dispositivo que fala sobre o prazo de 24 horas também foi suspenso pela liminar do ministro Luiz Fux. Então, essa obrigatoriedade de levar o investigado à presença do juízo de garantias, que hoje não está valendo, né? Mas do juízo de custódia, para a audiência de custódia em até 24 horas, também está suspensa. Inciso 4. Ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Qualquer investigação criminal que tramite na Polícia Civil, que tramite na Polícia Federal, que tramite dentro do Ministério Público Federal ou Estadual, o juízo de garantias ele precisa ser informado da existência dessa investigação, para que ele possa acompanhar, saber o que está acontecendo. Decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Então, qualquer requerimento de medida cautelar, prisão provisória, prisão preventiva, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, quem decide? Na redação aqui, o juízo de garantias que decide. Prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurado no primeiro caso o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto nesse código ou em legislação especial pertinente. Mais uma questão de atos provisórios que ele pode tomar, revogar, mandar prender, exercício contraditório em audiência pública e oral, para essas questões de medidas cautelares, tudo com ele. Inciso 7. Decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas, consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e ampla defesa em audiência pública oral. A parte precisa produzir uma prova de forma antecipada, aonde ela vai? Vai ao juízo de garantias, vai requerer lá. Lembrando, hein, gente, quando o juízo de garantias estiver em vigor, a eficácia da lei desse texto está suspensa. Inciso 8. Prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no parágrafo 2º desse artigo. Está percebendo que tudo que era feito antes pelo juízo comum, agora, quando entrar em eficácia, será feito por um juízo específico de garantias. Inciso 9. Determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. O juiz percebeu que só tem ali balela, não tem nenhuma prova séria, real, direta, ele pode arquivar diretamente o inquérito policial, pode trancar. Inciso 10. Requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação. Quer dizer, ele diretamente pode ir ao delegado de polícia requisitar informações. Inciso 11. Decidir sobre os requerimentos de a. Interceptação telefônica do fluxo de comunicações em sistema de informática e telemática e de outras formas de comunicação. É ele que vai decidir sobre essas cautelares. B. Afastamento dos sigilos fiscal, bancário, de dados telefônicos. C. Busca e apreensão domiciliar. D. Acesso a informações sigilosas. E. Outros meios de obtenção da prova que restringam direitos fundamentais do investigado. ABCDE. Uma sequência, um roteiro de atos que ele pode praticar, que são, na verdade, medidas cautelares investigativas. Medidas cautelares que antes eram deferidas pelo juízo que iria julgar a ação penal. Agora, o juízo que vai julgar a ação penal não vê mais as decisões, vê só a prova, ele só recebe a prova. Inciso 12. Julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. Se você precisar impetrar um habeas corpus contra um ato de um delegado de polícia, você vai impetrar perante o juízo de garantias. Inciso 13. Determinar a instauração de incidente de insanidade mental. Se há a necessidade de se investigar a sanidade mental daquele investigado, daquele réu, ainda não virou réu aqui, o advogado vai aonde? Vai ao juízo de garantias. O promotor vai aonde? Ao juízo de garantias. Inciso 14. Decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa, nos termos do artigo 319 desse Código. Inciso 15.
assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente a diligências em andamento. Esse texto, ele consolida o texto da súmula 14, da súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal. E até mesmo mantendo as diligências que estão em andamento de fora, como já dizia a súmula. Agora, tudo que está autuado no inquérito policial, a defesa pode ter acesso. O investigado e a defesa têm que ter acesso. Inciso 16. Deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção de perícia. Perícia preliminar. Exame de microcomparação balística, exame no telefone celular. Você pode ter o contraditório de ofertar um perito assistente. Quem vai definir a realização dessa perícia? A tela requerida pela polícia, pelo Ministério Público, vai ser o juízo de garantias. 17. Decidir sobre a homologação de acordo e não persecução penal ou os de colaboração premiada, quando formalizados durante a investigação. Então, tudo que acontecer durante a investigação, até mesmo acordos de não persecução penal e delação premiada, tem que ser homologados pelo juízo de garantias. 18. Outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput desse artigo. Tudo que for matéria deferida, atribuída ao caput do artigo, vocês poderão requerer, ou então a parte investigatória, né, o MP ou a Polícia Civil poderão requerer perante o juízo de garantias. Parágrafo 1º. O preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juízo de garantias no prazo de 24 horas, momento em que se realizará a audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública, ou de advogado constituído, vedado o emprego de videoconferência. Percebam, eu já havia falado isso lá atrás no vídeo, também foi suspensa. O parágrafo 1º faz parte do artigo 3º-B, também está com sua eficácia suspensa. Então, não há necessidade de ser apresentado em 24 horas. Agora, na prática forense, muitos órgãos judiciários estão conseguindo cumprir essas 24 horas, até mesmo como uma regra constitucional para garantir uma eficiência melhor da justiça. Parágrafo 2º. Se o investigado estiver preso, o juiz de garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Essa regra, ela é sensacional, porque você tem várias prisões cautelares decretadas no âmbito do inquérito policial que duram 90, 120 dias, 4 meses, 6 meses. Né? A gente vê isso acontecer no dia a dia da justiça criminal, no dia a dia da investigação criminal. Então, ela já cria uma regra, só pode prorrogar por 15 dias e se o réu estiver preso, ele vai ser solto quando vencer o prazo. Isso já deixa a autoridade policial, o Ministério Público, mais arrochado para focar no trabalho que ele tem que fazer. Com certeza, eles não devem estar gostando disso. Inclusive, a Associação dos Juízes Federais, a Associação do Ministério Público, essas associações estão pedindo a declaração de constitucionalidade da lei. Agora, esse dispositivo, ele traz um grande avanço no sistema de justiça brasileiro, um grande mesmo. Inclusive, ele vai resolver um probleminha, vai dar-nos força num problema que a gente tem que resolver, que é o fato do Ministério Público continuar sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A gente precisa trabalhar para tirar o Ministério Público do lado do juiz. O Ministério Público tem que descer aqui e ficar sentado do lado da advocacia de defesa, do lado da defensoria pública. Então, nós temos que fazer um movimento no Brasil inteiro, cobrar do ministro Luiz Fux que ele coloque essa liminar no plenário para ser julgada, para que nós possamos mudar essa direção. Essa liminar está errada, a vontade do Poder Judiciário de fugir dessa implementação é uma vontade protecionista, equivocada. Eles querem continuar maltratando a população brasileira do jeito que eles maltratam, enquanto eles recebem os seus super salários.
mas isso não é matéria para esse vídeo não. Eu quero sinceramente ter contribuído para o teu desenvolvimento profissional e desejar um grande abraço para você. Que Deus te abençoe sempre.